tarde a todos. É uma alegria para nós estar de volta a essa casa, nessa oportunidade de reflexão da tarde em torno do Evangelho de Jesus, e que nós somos convidados a refletir sobre o tema que a casa propôs, que é a porta estreita. É interessante a gente retornar um pouquinho nos objetivos do calendário de estudos do Evangelho desse ano, de 2024, e lembrar dessa proposta, Senhor, o que queres que eu faça? Relacionando ao nosso tema. E como nós estamos trabalhando ao longo do ano esse tema, o que queres que eu faça? É claro que nós já escutamos muitas vezes essa passagem do livro Paulo Estevão, da psicografia do Chico, que fala do encontro do apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, aquele doutor da lei que perseguiu os cristãos, com Jesus, esse encontro com Jesus na estrada de Damasco. Porque essa frase, Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a frase de Saulo, quando ele se encontra com Jesus naquele instante muito particular da vida dele. E esse encontro de Jesus com Saulo na estrada de Damasco é um encontro que diz respeito a todos nós na nossa estrada de Damasco, na nossa experiência na vida na Terra, na nossa caminhada em busca aí da nossa libertação, da nossa felicidade, da nossa paz íntima, da nossa salvação, em outras das palavras do Evangelho. E é interessante porque nesse encontro nós temos 3 frases que Saulo troca com Jesus, que elas são importantes sempre da gente relembrar. Então, no primeiro momento, Saulo de Tarso, que era um doutor da lei, ele está em busca de perseguir um cristão chamado Ananias, que era um senhor mais velho, amoroso, que andava pelas estradas de Israel auxiliando a todo mundo que ele podia, com o melhor que ele tinha no coração. E por que Saulo persegue o Ananias? Porque ele se propunha a perseguir todos os cristãos, já tinha levado Estevão ao apedrejamento. Mas a noiva de Saulo, que Saulo tinha abandonado há pouco tempo atrás, ela adoece. E na fase em que ela está doente, que ela quase morre, na estrada de Jope, Ananias passa por lá. E Ananias é o único que dá consolo a ela. Ananias é o único que auxilia a Abigail, que era a noiva de Saulo. Só que Saulo não podia nem imaginar a possibilidade de alguém que ele amava entrar em contato com o cristianismo, porque ele odiava o cristianismo com todas as suas forças. Era um homem inteligente, era um homem estudado, na sua época era um dos homens mais estudados de Israel. Era um dos homens que ocupava a função de juiz do templo. Falava de 3 línguas, tinha uma condição econômica muito boa, e não conseguia escutar falar de cristianismo, porque ele achava que o cristianismo ia contra os ensinamentos de Moisés. Então, por isso, ele não podia admitir que a noiva dele tivesse contato com o cristianismo. Mas o que acontece? Ele vai até ela e ela está nas vascas da morte. E ele não acredita que ela está morrendo. Ele sai dali de onde ela está e quando ele volta, ela morreu. Então, quando ele entra em contato com a morte dela, o pai adotivo da Abigail fala com Saulo: Saulo, a única pessoa que deu auxílio a ela, que deu alento a ela, foi Ananias. E Paulo não admite aquilo. Ele não admite. Então o Zacarias, que é o pai adotivo dela, fala com ele. Você não deveria falar assim da única pessoa que auxiliou
a Abigail. Paulo fica mais indignado ainda, porque Paulo está falando com um outro judeu, e na concepção de Paulo, aquele outro judeu, que era o Zacarias, não poderia estar dizendo aquilo nunca, como se ele estivesse também violando a lei. E Paulo fala, eu vou persegui-lo. Então, quando Paulo fala, eu vou persegui-lo, Ananias começa a voltar atrás e começar a explicar que o próprio Saulo, quando Abigail era noiva dele, o próprio Saulo fez vários movimentos que feriram Abigail. O próprio Saulo tomou atitudes com Abigail que levaram ela para aquele quadro de sofrimento todo que ela passou. E ela adoeceu de tuberculose, né? Uma doença relacionada à tristeza. Então o Zacarias ele começa a mostrar para Paulo, para o Saulo na época, que aquele movimento todo que ele estava fazendo ali, de perseguir o Zacarias, que aquilo era totalmente sem razão, porque foi a única pessoa que auxiliou, além do que o próprio Paulo, pelas posturas dele, precipitou a Abigail naquela dificuldade que ela vivia ali. Então o que acontece? O assunto se encerra e Paulo sai em perseguição a Ananias. Quando ele está na estrada de Damasco, fazendo aquele movimento dele, acompanhado de soldados, de pessoas para perseguir, principalmente o Ananias, no meio-dia, né, no momento mais quente do dia, Saulo vê uma luz na sua frente. Né? E quando ele vê aquela luz na sua frente, ele começa a perder o equilíbrio, cai do cavalo e se percebe cego. Né? Então esse é o momento de Saulo. E a gente pega o livro Paulo e Estevão e vai vendo que antes mesmo de Saulo encontrar com Jesus, toda essa história que nós estamos aqui falando, né, todos esses fatos, eles começam a passar na mente do Saulo. Então ele está ali em cima do cavalo, revisando a sua própria vida, as suas próprias escolhas, os momentos significativos da sua vida, e ele percebe que um filme da sua vida começa a passar na sua mente. Antes dele ter esse encontro com Jesus. Quando Jesus aparece e ele cai, e ele vê que ele está cego, ele escuta uma frase, uma pergunta que é: Saulo, Saulo, por que me persegue? A primeira pergunta, por quê? Ou seja, Jesus vem e propõe uma pergunta para Saulo mesmo responder para ele. Qual que é o motivo daquela perseguição, daquele ódio todo? Por que ele estava fazendo aquilo tudo? Porque aquilo não tinha sentido nenhum. Mas Jesus precisava dar oportunidade de Saulo para ele pensar sobre o que ele estava fazendo. Então, quando Saulo escuta aquela pergunta, vendo aquela imagem na frente dele de um homem iluminado, de um homem que só emanava amor, com um semblante amoroso, com um olhar de piedade, o Emmanuel vai descrevendo até o olhar de Jesus para Saulo nessa hora. Se a gente tem o cuidado de parar e ler o livro, a gente vê isso. Né? Então, Saulo, quando ele escuta aquela pergunta, a primeira pergunta que ele faz para Jesus é: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Mas no fundo, Saulo já estava adivinhando quem que era. Mas ele fala: quem és tu? Então Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, nesse instante, nós vamos ver um parágrafo do livro Paulo e Estevão, em que o Saulo começa a cair a ficha dele. Porque ele começa a perceber que ele vinha perseguindo, que ele tinha tirado a vida de Estevão, que ele tinha promovido em toda Israel uma perseguição aos cristãos que nunca havia acontecido. Né? Ele articulou uma perseguição de tal forma que ele criou uma rede nas sinagogas ali de Israel, todas voltadas para poder capturar os cristãos, porque queria acabar com aquele movimento de qualquer forma. Então isso tudo vai caindo a ficha em Saulo e ele começa a sentir aquele arrependimento esmagando ele. Então Jesus vem e traz uma frase para ele, que é uma frase muito importante, fala assim: Saulo, não recalcitre ante os aguilhões. Não recalcitre ante os aguilhões. O que isso quer dizer?
O Emmanuel narra que Jesus chega a se aproximar dele, colocar a mão no ombro dele, como a dizer, olha, eu estou do seu lado. Mas não recalcite entre os aguilhões. Nós gostaríamos de chamar a atenção para essa frase. Porque o que Jesus está dizendo para Saulo? Está dizendo para ele assim, olha, você semeou, você errou, mas agora é momento de mudar, você vai ter que mudar o seu caminho. E o seu caminho vai ser um caminho difícil. Na hora das dores, na hora das dificuldades, não volta para trás. Não volta para trás. Prossiga, porque eu estarei contigo. Então, esse momento do encontro de Jesus com Saulo, nessa frase a gente percebe como Jesus já adianta para Saulo que se ele semeou toda aquela perseguição, todas aquelas dificuldades ali, que ele ia precisar passar por um novo caminho. Que ele ia ter que enfrentar um caminho difícil. Né? Que ele ia ter que lidar com tudo que ele semeou e não eram boas coisas. Mas que ele teria a companhia de Jesus do lado dele e que não era para ele voltar para trás. Que era para ele se firmar na sua vontade e prosseguir. Depois vem outras palavras, mas essa parte do diálogo ela finaliza depois que Saulo escuta de Jesus para que ele não voltasse para trás e vem a pergunta de Saulo para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E qual que é a resposta de Jesus? A resposta é muito interessante. Porque Jesus não vira para Saulo e fala assim, agora eu quero que você passe por todas as sinagogas de Israel, que você armou a perseguição lá, porque em cada uma você vai ser perseguido. Jesus não falou isso. Jesus não adiantou para ele todas as dificuldades que ele ia ter que passar. Jesus não traçou para ele um mapa nas 4 viagens no mundo que ele fez para divulgar o Evangelho. Jesus simplesmente falou para ele assim, olha, acalma seu coração, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então esse ponto do livro Paulo Estevam, ele é muito importante para nós no contexto dos objetivos que a gente está trabalhando esse ano. Porque com esse diálogo, Jesus se encontra com ele, mostra para ele que ele está arrependido, e ele é tão intrépido, ele é tão decidido, ele tem uma força íntima tão grande, que ele, ao invés dele cair no arrependimento e se desequilibrar, não. Ele consegue, ali, com a ajuda de Jesus, escutar o que Jesus diz para ele sobre a nova oportunidade que ele estava recebendo. Escutar que ia ser difícil. Mas de pronto ele já fala, me fala o que eu preciso fazer, o que eu vou fazer. Né? Se eu semeei o mal, se eu errei, eu assumo a minha responsabilidade e me diz o que fazer, o que eu vou fazer. Eu vou direcionar todas as minhas vontades, tudo que eu tenho, meu pensamento, meu sentimento, para poder passar por essa porta, para poder enfrentar essas dificuldades. E eu vou vencer. Então, por isso, Paulo é tão importante para nós. Né? Porque ele dá esse exemplo para nós, e às vezes a gente compara Paulo com Maria de Magdala, e a gente fala assim, Maria de Magdala é o maior exemplo de transformação íntima que existe no Evangelho, e é verdade. Porque Maria de Magdala vinha de um ambiente de grandes dificuldades no campo do sexo, num ambiente de luxúria, um ambiente de muito estímulo sensorial, né, de estar ali totalmente desconectado do que é a proposta da nossa existência, que é a de transformação moral, a de busca da espiritualização. Né? Então ela estava numa condição muito mais difícil que a de Saulo. Mas quando a gente pega o livro Paulo Estevam e vai lendo Saulo, a gente vê que Saulo não só mudou de direção. Né? Saulo tinha muito orgulho, Saulo tinha muita vaidade, Saulo tinha muita violência dentro de si, muitas coisas que no caminho ele foi trabalhando. No caminho. Né? E não foi naquele dia lá que resolveu, não. Ele foi caminhando. Caminhando. Foi na caminhada, foi no caminho estreito que ele foi seguindo, e na disciplina com ele mesmo, no esforço, na vigilância dele mesmo o tempo todo, né? Com o Evangelho de Mateus na mão,
que ele ia trabalhando em si, nas experiências e nas situações. Então não teve essa transformação mágica na vida de Saulo, né? Ele se arrependeu e ele direcionou as forças que tinha na transformação da sua caminhada. Então, nesse início, a gente gostaria só de lembrar desses aspectos, né, dessa passagem, Senhor, o que queres que eu te faça, para a gente entrar no nosso tema propriamente, que é a porta estreita. Porque a gente já tem aí um bom exemplo de alguém que passou pela porta estreita, né? Alguém que estava vivendo na porta larga, né? Por que a porta larga? Porque Saulo vivia tomando as suas decisões com base em quê? Com base nos seus impulsos interiores, com base no seu orgulho, com base no seu egoísmo, né? E quando a gente pega o livro Paulo Estevão, a gente percebe isso claramente. Saulo estava no momento profissional da vida dele em que ele estava tendo uma ascensão dentro do templo, né? E ele viu naquele momento todo uma oportunidade de quê? De conseguir galgar mais espaço político dentro do templo. Com isso, o que ele fez? Ele assumiu para ele a responsabilidade de capitanear toda a perseguição. Então, a gente vê que não era simplesmente alguém querendo defender a lei de Moisés, né? Era alguém que tinha outras questões que envolviam. E questões que muitas vezes nos arrastam na nossa vida, né? Às vezes é a ambição, às vezes é o orgulho, é o egoísmo, é o ciúme, é a impulsividade. Todos esses impulsos que a gente traz dentro de nós, mais ligados ao instinto, a gente pode, já adiantando o nosso estudo, entender como porta larga. Por quê? Porque Jesus, quando traz para nós essas figuras, né, de linguagem, esses símbolos, a porta larga e a porta estreita, o que ele está querendo dizer para nós? Vamos ler a passagem aqui para a gente aprofundar. Nós temos, no estudo de hoje, a referência de Jesus sobre esse tema, primeiro no capítulo 7 do Evangelho de Mateus e no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Nessas duas passagens nós vamos pegar o núcleo do ensinamento e nós vamos encontrar a mesma coisa. Mas no Evangelho de Lucas a gente encontra mais informações que permitem a gente aprofundar mais sobre o ensinamento. Mas o fato é que no Evangelho de Mateus a gente vai encontrar só assim, ó. Está intitulado Os Dois Caminhos. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que encontram. Então, em Mateus está só assim. Só essa fala que nos remete a essa ideia clara para nós e óbvia da porta. Né? Porque todos nós conhecemos porta. Todos nós sabemos o que significa uma porta. Todos nós, e na época de Jesus isso já acontecia, nós entendemos que a função da porta é nos tirar de um lugar e nos levar a outro. Né? Ela é intermediária entre dois espaços. Todos nós sabemos que a porta pode ser larga, pode ser estreita, pode ser baixa, pode ser alta, pode estar aberta, pode estar fechada. Essas são as características da porta. Mas a função dela é de ser transposta, para que a gente tenha acesso, né, a outro espaço, a outra realidade. E Jesus usa essa expressão, porta, por quê? Porque ela é próxima de nós. Para que a gente pudesse imaginar o que ele queria ensinar. É interessante a gente pensar que naquela região ali de Jesus, no Oriente Médio, há muitos milênios existe essa relação de conflito. O conflito ali a gente vê hoje, até hoje, né, ele continua subsistindo. E é uma região de povos que foram sujeitos a muitas invasões. Então a gente vai na Turquia, a gente vai no Irã, vai no Iraque, vai no Kuwait, vai em Israel, em todas aquelas regiões ali, a gente vê os traços dessa história, né, de um povo que vive em guerra, vive invadido, né, vive sujeito a escravizações.
como acontecia na época de Jesus, que Israel era escravizado pelos romanos. E lá, interessante, nós tivemos a oportunidade de ir num museu na cidade de Jesus, né, de Nazaré. Né? E ali tem um museu que reflete assim, como que era a sociedade da sua época. E é interessante que lá a gente vê alguns lugares em que existem assim, umas casinhas, como era da época, e existe lá a porta. E a gente vê que como que eles faziam. Em muitas casas a porta era construída de uma forma diferente. A porta era baixa e a porta era estreita. Por que isso? Porque eles sofriam muitas invasões. Então, quando você ia ingressar na casa, você abaixava e entrava. Quando você abaixava e entrava, quem estava lá dentro tinha a oportunidade de ficar próximo da porta e impedir a entrada. Nós não vamos entrar em mais detalhes, mas vocês entenderam o que eu estou falando. A pessoa entra e você se defende. Então a porta ela era estreita mesmo. Em vários cômodos, em várias casas a gente vê isso lá. Pelo menos nós vimos isso lá no museu. Então é uma porta que não é qualquer porta. Não é uma porta que você passa abraçado. Não é uma porta que você passa 4, 5 pessoas batendo papo. Né? Como às vezes a gente entra na porta de uma igreja grande. É uma porta que só passa um. E para passar você tem que abaixar. Então, esse tipo de ideia é que vai nos ajudando a entender o que Jesus quer dizer com o seu ensinamento. Porque a partir disso aí, nós podemos tirar uma série de reflexões sobre a nossa caminhada, sobre o nosso caminho, sobre o nosso acesso àquilo que Jesus está falando. Mas é interessante a gente perceber que quando a gente vai lá no Evangelho de Lucas, a gente descobre algumas outras informações também. Porque Lucas já fala muito mais. É interessante porque como é que foi a dinâmica de elaboração do Evangelho? Lucas, ele escreveu o seu Evangelho depois que Mateus escreveu. O primeiro a escrever foi Mateus. Mateus escreveu por quê? Porque Mateus era cobrador de impostos, ele já trabalhava escrevendo. Ele era um escrevente. Né? Veja que no Evangelho o que acontece? Como deve acontecer conosco? Nós temos as nossas habilidades, as nossas vocações. E a gente é chamado a oferecer elas no trabalho do Evangelho. Não é no trabalho de divulgação do Evangelho. É no trabalho da vivência do Evangelho onde a gente está. Então é lá na nossa casa, é na nossa família, é no trânsito, é na casa espírita, é onde a gente estiver. E a partir dos nossos talentos, das nossas habilidades, a gente vai oferecendo. Né? Então, Mateus, ele fez o primeiro evangelho. Por quê? Ele escutava e já anotava na hora. Né? Ele andava com seu alforje, na hora ele já anotava. Então foram feitas cópias desse evangelho dele e Paulo recebeu uma. Né? Paulo recebeu das mãos de Gamaliel, que recebeu das mãos de Pedro, que entregou o evangelho de Estevão, que foi morto por Paulo. Veja, Estevão foi morto por Paulo, apedrejado, né? Apedrejado no Sinédrio. O evangelho dele, com as anotações dele, Pedro passou para Gamaliel, que era o mestre de Saulo, e quando Saulo estava lá no meio do deserto, né, ele foi buscar em Palmira um tempo de reflexão para fortalecer e tudo mais, para começar a divulgar o evangelho. Lá ele encontra com Gamaliel. Gamaliel põe na mão dele o evangelho de Estevão. E é no evangelho de Estevão que Saulo estuda o evangelho. Então o que acontece nisso tudo? Depois Saulo encontra com Lucas e passa para Lucas copiar o seu evangelho. Então Lucas tinha o evangelho de Mateus. Né? E a partir do evangelho de Mateus, Lucas escreve o seu. E escrevendo o seu, o que Lucas faz? Lucas vai conversar com várias pessoas, vários cristãos, que viveram na época de Jesus e que viram as coisas que Jesus realizou. Então, Lucas conversa com Maria de Nazaré, Lucas conversa com Maria de Magdala, no Vale dos Leprosos. Lucas conversa com Simão Pedro, com outros apóstolos. E Lucas vai montando o seu evangelho.
E o evangelho de Lucas é um evangelho precioso, como todos são. Mas o evangelho dele é um evangelho muito interessante, porque ele traz informações interessantíssimas. Aqui, por exemplo, a gente percebe que ele conta que quando Jesus dá esse ensinamento, ele está vindo da Galiléia para Jerusalém, entrando nos povoados e passando pelas cidades. Então Jesus não está só vindo pela estrada, não. Ele vem e ele para nas cidades, ali ele ensina, ali ele cura, ali ele reúne as pessoas, conversa. Então, numa determinada altura, Jesus está ali ensinando, se aproxima alguém dessa cidade e fala com ele assim: Jesus, é melhor você voltar para trás, porque Herodes está em busca de você para te matar. Então Jesus escuta aquela frase e diz assim: diga a Herodes, aquela raposa, que não convém a um profeta ser morto fora de Jerusalém. É a resposta de Jesus. E aí a gente começa a pensar, vamos nos colocar no lugar dos apóstolos. Nós saímos lá da Galileia, né? A gente pesca, a gente é comerciante, a gente está ali envolvido com a proposta do Evangelho de Jesus, cheio de alegria e de expectativa, andando com Jesus, vendo Jesus curar, auxiliar e tudo mais. Em determinada altura do caminho, alguém vira e fala assim: olha, o rei, que era Herodes, o rei está em busca do líder do grupo para matar. Então, o que acontece nessa caminhada? Vem alguém, um dos apóstolos, um dos discípulos, e fala assim: Senhor, serão muitos os que se salvam? Serão muitos os que conseguem trilhar esse caminho? Veja a pergunta que é feita. Então, veja o contexto. Então, a pessoa que está andando lá de Jesus, escutou Jesus dizer assim: olha, o rei está me perseguindo para me matar? Não convém que me mate fora de Jerusalém. Em outras palavras, olha, se precisar de ir a Jerusalém para morrer, eu vou. Porque eu vou seguir realizando o meu trabalho. Agora, a gente que está no grupo e está ainda entendendo aquele processo todo, o que será que passa pela cabeça? A gente entra meio em crise. Fala, mas peraí, eu não estou entendendo isso não. Porque até então eu só vi cura, eu só vi amor, eu só vi alguém que traz lucidez, auxiliando, com a mensagem de união. E Jesus vai para Jerusalém para morrer. Então vem a pergunta: Senhor, serão muitos os que passam por esse caminho aí? Esse caminho, como é que é esse caminho? Me explica isso aí. É difícil, é fácil? Então é nesse contexto é que Jesus traz a informação. É que diz, olha, vamos ler, né? Que é melhor que... Aí vem bem mais informação em Lucas. Ele fala assim, ó. Esforçai-vos, ao primeiro verbo, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebimos em tua presença, e tu ensinaste em nossas casas. Ele, porém, vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Então Jesus, diante dessa pergunta, sobre se são muitos os que conseguem se salvar, ele responde para nós que muitos vão tentar passar pela porta estreita, porque ela é estreita, e não vão conseguir. E lá em Mateus, ele usa uma outra linguagem, ele diz assim, é larga a porta da perdição, e é estreita a porta da salvação. Jesus está falando para nós da dificuldade
da dificuldade que existe na Terra, para que a gente possa compreender o caminho que ele propõe para nós. Da dificuldade que existe não só da compreensão, mas também de seguir, de passar por ele. Né? Por quê? Porque muitos de nós, a gente encontra o caminho. Muitos de nós, a gente é convidado, entende. Pessoal, olha, a mensagem de Jesus faz sentido para mim. Né? Eu quero transformar minha vida, eu quero modificar minha forma de caminhar, eu quero viver de uma forma diferente. Mas muitos de nós, como são aqueles que comem e bebem na presença de Jesus, e no final das contas às vezes não se salvam, muitos de nós não levam adiante esse processo, que é o processo íntimo interior, né, de renovação. Então Jesus vai colocando para nós essa ideia da porta estreita e porta larga para falar da dificuldade. Né? Para falar desse desafio que existe para nós, que é assimilar o evangelho no coração. Que é começar a fazer esse trabalho de colocar no lugar das nossas vontades a vontade de Deus. Porque quando a gente percebe e examina profundamente essa passagem e pensa na questão da porta estreita, a gente vê que ela não é só relacionada a uma ou outra coisa, não. Ela é um ensinamento muito geral, que serve para tudo na nossa vida. Porque, às vezes, algo que é fácil para uma pessoa não é fácil para outra. Né? Às vezes, por exemplo, a gente tem um relacionamento com outra pessoa, um relacionamento afetivo, de casamento, de namoro, às vezes a gente não tem ciúme. Às vezes a questão do ciúme para nós é algo que a gente lida bem, né? O trabalha bem, ou já trabalhou no coração, e é bem resolvido em relação a isso. E às vezes para outra não é. Né? Às vezes é algo muito difícil, é algo que a pessoa está tão condicionada naquele processo, né? De ficar vigiando o outro com medo de que ele vá ter um relacionamento com outra pessoa, a primeira que aparecer, que para ela é um desafio muito grande. Né? Então, por que nós estamos falando disso? Porque a porta estreita, para cada um, ela vai variar. A porta estreita ela tem a ver com o que a gente vive e traz no nosso próprio coração, com aquilo que nos arrasta. Então, vamos dizer, se eu, por exemplo, eu tenho a inclinação do vício da bebida alcoólica, né? Então chega alguém para mim, e isso o tempo inteiro acontece, alguém para me chamar para sair para eu beber. E eu estou ali na luta para ver se eu deixo o vício. Então, constantemente na Terra, o que a gente vê? É o estímulo para que a pessoa caia. Né? Então, nesse sentido, a gente entende Jesus falar, larga é a porta da perdição. Porque aqui a gente tem muita oportunidade. Né? Na Terra existe uma lógica de estímulo constante do nosso lado sensorial. Então, estimula-se o que na Terra? Paladar, né? O estímulo visual, o estímulo tátil do corpo, da pele, o estímulo auditivo. Né? Isso tudo movimenta recurso financeiro muito grande. Hoje a gente tem, por exemplo, isso aqui. Ó. Será que a gente tem a dimensão do que isso aqui movimenta no mundo? Em termos de recurso financeiro? É muita coisa. Então a gente é estimulado por isso aqui o tempo inteiro. É um estímulo visual, um estímulo auditivo. O aparelhinho ainda reúne o auditivo, o visual, e daqui a pouco a gente começa a sentir cheiro por internet disso aqui. Então, nós estamos mostrando isso aqui como um exemplo de porta larga. Agora, se eu utilizo isso aqui, por exemplo, profissionalmente, com disciplina, para mim isso não é uma porta larga. Para mim, isso é um recurso. Mas se isso aqui descontrola a minha vida, se até 3 horas da manhã eu estou passando, né, de tal forma que eu começo a ficar condicionado, e às vezes eu estou lá em casa e eu tomo aquele susto, cadê meu celular? Como se a minha vida estivesse no celular. Então isso aqui começa a virar porta larga na vida da gente. Porque isso começa a nos jogar para uma indisciplina e nos tirar dos nossos objetivos, que vem lá de dentro, que vem lá da consciência da gente. Ao mesmo tempo que isso aqui traz para nós mensagens positivas, isso aqui nos isola. Isso aqui nos afasta da convivência dentro de casa.
Isso aqui nos impede de olhar nos olhos das pessoas. Esses dias eu estava fazendo um curso lá no meu trabalho, eu fiquei impressionado, me assustou demais. O professor encerrou a aula. Não tinha quase ninguém prestando atenção na aula, estava todo mundo no celular. O professor encerrou a aula, todo mundo continuou sentado no celular. Ninguém percebeu que ela acabou. Meu Deus, onde é que nós vamos parar com isso? Então, quando a gente pensa em Jesus falando em porta estreita e porta larga, ele está falando disso, do estímulo que existe na Terra a gente viver uma vida de ilusões, do estímulo que existe na Terra a gente achar que a vida se resume à vida sensorial. Né? Que a gente acha que a vida é vir para cá para aproveitar a vida, no sentido de tudo que ela pode nos oferecer de prazer. Porque é assim que acontece na Terra. A gente não pode esperar que o jornal, a televisão, a rede social vá nos dizer que nós somos espíritos imortais, uma experiência transitória, e que estamos aqui atrás de amadurecimento. E que estamos aqui atrás de libertação espiritual. Estamos aqui atrás de realizar aquilo que a nossa consciência pede. A gente não pode esperar isso das redes sociais, a gente não pode esperar isso do ensino do ensino normal, do ensino superior. Porque hoje ele ainda não é do reino que Jesus anuncia. Será, um dia será. Um dia a nossa humanidade vai evoluir de tal forma que ela vai entender que todos nós somos espíritos. E que isso não é um discurso religioso. Isso é natureza. Nós temos natureza espiritual. E isso tem reflexo na nossa vida. Nós estamos aqui em processo de aprendizado espiritual. E assimilar isso na Terra é muito difícil. Mas a porta larga não é só isso do celular. Existem outras. Né? Jesus, por exemplo, ele está querendo dizer para nós desse processo de a gente fazer as nossas movimentações não a partir do que a nossa consciência pede, mas a partir dos movimentos de manada. O Evangelho nos convida a nos perceber e refletir para saber se nós somos aquelas pessoas que São Maria vai com as outras. Se nós somos aquelas pessoas que fazem porque todo mundo está fazendo. Aquelas pessoas que às vezes não têm clareza íntima sobre a sua própria condição. Por que nós estamos realizando determinadas coisas? É interessante porque hoje em dia a gente vê os países que são mais avançados, eles começam a educar as crianças pequenas na escola para que elas pensem sobre as fake news, para elas não assimilar fake news, por exemplo. É muito interessante isso. E isso fala de porta estreita e de porta larga. Porque por que acontece fake news? Porque as pessoas nem pensam nas notícias que elas recebem. Elas não param e não meditam. Elas já pegam e já passam para frente. Fala e já transmite para o outro. E aquilo alastra e vira verdade na cabeça das pessoas. E uma verdade nociva, que complica a vida de todo mundo. Que distorce a realidade. Então, isso é um retrato do mundo que nós vivemos hoje. São ondas. Cada hora vem uma onda de uma coisa. Cada hora vem... Vamos dar um exemplo hoje. Hoje nós estamos tendo problemas de guerras no mundo. Nós sempre tivemos ao longo da caminhada. Mas, às vezes a gente assiste a televisão, a sensação que a gente tem é que o mundo inteiro está em guerra. Mas o mundo inteiro não está em guerra. Existem focos de guerra. Guerras importantes, que a gente tem que trabalhar para que elas acabem. Mas o mundo não está em guerra. Mas quantas vezes a gente assiste e tem a sensação que nós estamos com o mundo inteiro em guerra? E não é. Então a gente vive um momento hoje em que as notícias, as informações, elas vêm e elas vão nos envolvendo e a gente se deixa envolver. E a gente faz os nossos movimentos e as nossas escolhas muito em função disso. E são escolhas em função do nosso medo, da nossa ansiedade. E aí a gente percebe também outro fator que é porta larga na nossa vida. Basta a gente parar e pensar e começar a refletir quantas vezes a gente fez escolhas na nossa vida envolvidas por ansiedade.
A pessoa que é ansiosa, por exemplo, ela começa ali a lidar com a situação que ela está esperando. E aquilo vai crescendo dentro dela. De repente, ela começa a atropelar. Atropela ela, atropela o outro. E quer arrumar um jeito de acelerar tudo. O que isso tem a ver com o nosso ensino, nossa reflexão de hoje sobre a porta larga e a porta estreita? A porta larga, para nós, são esses movimentos em que a gente se deixa envolver por coisas como o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa irritabilidade. Se a gente é uma pessoa, por exemplo, que se irrita por qualquer coisa, a gente acostuma tomar a decisão premido por irritação. Se a gente é uma pessoa que sente culpa por tudo que acontece ao nosso entorno, a gente toma atitudes com base nessa culpa que está dentro de nós. Se a gente é orgulhoso, a gente olha todo mundo de cima e acha que a gente é melhor. E isso vai ditando os nossos comportamentos. Onde é que está a porta estreita nisso aí? A porta estreita está em identificar qual é a minha dificuldade e entender que a minha luta é ali. É aquilo ali. Eu sou ciumento? Então tá. Então eu admiti que eu sou ciumento. É Paulo na estrada de Damasco. Ele errou, ele está arrependido. Aquilo para ele não gera para ele felicidade. Então ele está na estrada e ele encontra a lucidez. Ele diz, olha, eu tenho que trabalhar com o ciúme. Eu tenho que trabalhar com o meu vício de bebida alcoólica. Eu tenho que trabalhar com o meu vício de orgulho, de querer olhar todo mundo de cima e achar que eu sei mais do que os outros. Esse é o meu ponto. Essa é a minha porta larga. Né? Porque se eu deixar a coisa correr, eu vou levar minha vida toda assim. Na porta larga. Né? Chegou a situação, qual que é a primeira porta que eu impulso de entrar? É a larga. É a larga. Alguém chega para mim e fala mais alto comigo. A porta larga o que é? Responder na mesma hora. Uns decibéis um pouco mais alto, a pessoa vê quem que manda. Quem manda aqui sou eu. Isso é o quê? Isso é um condicionamento nosso. Isso são reações que a gente vive. Por quê? Porque na nossa caminhada evolutiva, a gente ainda está mais perto dos instintos do que o amor. Do amor. Né? Lembra no Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro nós temos os instintos, depois as sensações, depois o sentimento. E o ponto alto do sentimento é o amor. É uma escala. Né? Nós estamos o quê? Nós temos os instintos vivos em nós. Tanto é que tem situações que dá vontade da gente apertar o pescoço do companheiro que está do lado. Às vezes dá vontade. É natural, às vezes dá vontade sim. Não é eu que estou falando, é Paulo que fala. Paulo fala assim, irmãos, irai-vos, mas não deixar que o sol se ponha sobre a vossa ira. Olha que bênção. Não precisa ter culpa porque sentiu raiva, não. Porque a caminhada, ela é degrau a degrau, do dia para a noite a gente não muda, não. A gente vai se esforçando, todas as vezes, em cada situação, percebendo, olha, a porta larga está para cá, a estreita está para cá. Me dá a estreita porque eu quero que venha do lado de lá da estreita. A larga eu já conheço. A larga não dá certo. Essa porta larga só complica. Então a gente vai fazendo esse trabalho com a gente e a gente vai se propondo a fazer escolhas melhores. Mas o que é a porta larga e a porta estreita para cada um de nós depende do que a gente traz no coração, depende do que a gente vive, depende do planejamento encarnatório nosso. Por quê? Porque tem a ver com o que a gente escuta lá da nossa consciência, a consciência pede. Porque a consciência vai pedindo. E enquanto a gente vive olhando para o outro, para ver o que o outro está fazendo, para saber o que a gente vai fazer, o que acontece conosco? A voz da consciência fica no vazio, a gente não escuta ela. Porque a gente está olhando é a consciência do outro, é o movimento do outro. E isso é o mais comum, o movimento de manada, o movimento de multidão. E esse é um dos fatores de dificuldade para a gente passar pela porta estreita. É que a gente fica olhando o outro. Viu que o outro está comportando dessa ou daquela forma, a gente fala, fulano está fazendo assim, vou fazer assim então. Mas não pode ser assim. Porque cada um de nós é uma individualidade, traz uma realidade, uma história, o contexto nosso na vida, na família, no trabalho. Cada um de nós tem uma realidade própria. E que bom que é assim. Mas se a gente se deixa arrastar pela sociedade,
A sociedade quer que todo mundo seja igual. Quer que todo mundo tenha a mesma roupa, use as mesmas marcas, todo mundo tenha o mesmo emprego. Cada hora tem a hora que é a profissão da moda, que dá mais dinheiro. Mas você já pensou se a sociedade inteira fosse só de médico? Hoje nós estamos passando uma dificuldade danada para arrumar pedreiro, pintor. Difícil de arrumar. Acho que parece que a turma está toda querendo ser youtuber, né? Viver de ganhar dinheiro na internet. É uma ilusão danada. Porque a vida nossa está aí. A internet não tem sentido sem a nossa vida material, não. Então as coisas vão invertendo na cabeça das pessoas, invertendo as prioridades, né? E a gente vai se deixando levar. E o Evangelho chega para nós para nos libertar disso, né? Para nos chamar à realidade, para nos convidar a olhar para dentro do nosso coração, para dentro do nosso íntimo, e escutar a voz de dentro. Né? Quando Jesus pergunta para Saulo, por que você me persegue? Será que alguém tem dúvida que Jesus não sabia por que Saulo perseguia ele? Jesus quer dar a pergunta para Saulo, para ele fazer para ele mesmo, para ele pensar. Para ele se situar, para que isso tudo? Né? Para que isso tudo? E voltamos a dizer, quando a gente estuda a fundo o que estava acontecendo com Saulo, Saulo não aceitou que foram as atitudes dele que empurraram a noiva dele para a tuberculose. Porque quando a gente estuda a profundo a enfermidade de tuberculose, a gente vai ver que uma das causas mais frequentes dela é a tristeza. Basta ver que a gente associa a tuberculose, chama ela de mal do século, e naquela época do romantismo, dos poetas, eles tinham tuberculose frequentemente. E o perfil deles era um perfil de melancolia, de tristeza, por isso que eles tinham tanta tuberculose assim. Então, esse processo, e dentro do Espiritismo a gente consegue perceber isso, né? Que as nossas emoções adoecem, os nossos sentimentos adoecem, né? O corpo físico, a gente consegue entender isso melhor. Mas se a gente lê o livro Paulo Estevam e vê o que aconteceu com Abigail e Saulo antes dela adoecer, a gente entende perfeitamente a tristeza dela e o quadro dela de tuberculose. É só ler e se aprofundar um pouco que a gente vai compreender direitinho. Então Saulo, que era o noivo, que agora sofria com a morte dela, de alguma forma ele empurrou ela para isso. De alguma forma, porque ele abandonou ela antes, de uma forma muito agressiva, muito dolorida. Então, o que nós estamos tentando dizer? Nós estamos tentando dizer que nesse processo todo nosso aí, a gente tem que entender por que a gente faz as coisas. Né? Por que a gente está reagindo dessa ou daquela forma, nas experiências que a gente tem. Por que a gente está tão obcecado com essa ou com aquela questão na nossa vida? Por que a gente considera aquilo tão importante? Porque às vezes a gente para um pouco, respira, faz uma prece, abre o Evangelho, vê que não é tão importante assim não. Que a gente está fazendo uma tempestade em um copo d'água. E está sofrendo e fazendo sofrer. Sem necessidade. Então Jesus vai nos convidando a que a gente faça esse movimento de cair dentro de nós mesmos, né? Entendendo o nosso processo e a nossa vivência. E nessa questão da porta larga, nós vamos identificar, como nós já falamos, esses movimentos que a gente faz na nossa vida com base nesses impulsos que a gente já traz. E já traz desde pequeno, porque desde pequeno a criatura humana já vai apresentando as tendências dela. Né? No colo a gente já vê a tendência da criança. Às vezes é aquela criança que não tem medo. A criança não tem medo de nada. Tudo que você chama a criança para fazer, ela faz. Tudo de novo que chega, ela participa, ela assimila. Mas tem criança que não. Tudo que chega de novo para ela, ela recua e chora. Aí você vai ver lá na frente é aquela criança que não sai da zona de conforto de jeito nenhum. Ela chega na zona de conforto e ela fica ali. Né? Então a pessoa que entra no trabalho, por exemplo, e às vezes já tem condições de galgar uma condição melhor, mas ela não sai, porque ela tem medo. Ela tem medo de mudança. Né? Ela escolhe a segurança. Né? Mas a vida, ela é impermanência. Se a gente observar bem a vida, a gente percebe que a vida é impermanente. Né? Os orientais têm essa visão mais fácil, mais clara,
né, da impermanência da vida, mas a gente percebe que a vida inteira as transformações acontecem conosco. Né? O próprio corpo físico, ele é programado por Deus para vir se transformando. E a gente luta com isso o tempo inteiro, a vida inteira. Né? Aí aparece uma ruga, a gente sofre, aparece uma estria, a gente sofre, né? A gente anexa um território aqui do lado, a gente sofre, né? A pálpebra muda, o cabelo cai, e cai mesmo, gente. Então, né? Mas Deus programou isso para nós. Para quê? Para a gente cair na ficha. Não é para a gente sofrer, para a gente se sentir mal, para a gente se sentir inadequado. Não é para isso. É para a gente cair na ficha que não adianta querer achar a fonte da juventude, porque não vai achar. Vocês têm dúvida que não vai achar? Nós não precisamos disso. Né? Ler o livro, por exemplo, Voltei, do irmão Jacó, nós vamos ver lá histórias maravilhosas. Uma história, por exemplo, de uma professora que ela desencarna e ela deu aula até os 80 e poucos anos. Ela desencarna, faz a passagem com o auxílio dos benfeitores espirituais e ela começa a encontrar na vida espiritual as crianças que ela ensinou. E ela vai encontrando as crianças e ela vai remoçando, 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 remoçando. Por quê? A alegria do fruto do trabalho dela. Porque era um trabalho feito com amor. Então ela vai perdendo os anos até chegar àquela compleição de juventude, brilhando em luz. A gente não precisa de fonte da juventude aqui. É por isso que a gente não vai achar. Se precisasse, nós acharíamos. Né? O que acontece conosco hoje é o quê? É um certo adoecimento, né? Desse lado da vaidade. Por quê? Cuidar do corpo e cuidar do espírito é um ensinamento, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que conservar o nosso corpo da melhor forma possível. Né? E gostar de nós mesmos, da nossa imagem, de como a gente está, é muito bom. Né? Agora, se escravizar a isso aqui não dá. Né? Achar que a nossa vida está acabando porque surgiu uma ruga, porque os anos chegaram, porque o cabelo mudou. Né? Isso é um sofrimento que a gente não precisa de ter. Né? É o processo nosso de envelhecimento e de aprendizado, de ir se desprendendo. Basta ver quando a gente encontra, às vezes, algumas pessoas idosas que têm essa sabedoria, essa percepção, porque as pessoas, elas são como crianças. Você vê um coração de criança num corpo velho, num corpo bem idoso. Né? Então, assim, é aquele coração agradecido com tudo, né? Cheio de amor, aproveitou a existência. Aproveitou a existência ali, da melhor forma. Né? E ao invés de cultivar amargura por causa dos anos que vão passando, agradece e reconhece, e vai assimilando o conhecimento e o aprendizado. E vai estendendo o seu amor para os outros. Porta estreita. Porta estreita. Por quê? Porque o mundo, na porta larga, quer convencer a gente que não pode envelhecer. Né? A gente fica olhando, por exemplo, os artistas. Hoje está muito comum nas redes sociais, né? Os artistas, parece que... porque antes eram todos concentrados nas redes de televisão. Agora parece que eles aparecem mais nas redes sociais de uma forma mais independente. Então a gente vê mais. Aí de repente aparece um que a gente acompanhou a vida inteira, a gente olha e fala assim, nossa, mas fulano tá acabado demais. Às vezes a gente olha e pensa assim, né? Não, mas como que envelheceu? E a gente não percebe que a gente envelheceu junto com ele. E se a gente olhar, nós também. É a ilusão da gente. Né? Então o mundo faz isso conosco. Mas quando a gente para e olha direitinho, a gente pensa, gente, está todo mundo envelhecendo. E é natural. E que bom que é assim. Por quê? Porque Deus que planejou para ser dessa forma. Que se não fosse assim, a gente ficava igual o Narciso, fascinado com a nossa imagem. Né? Larga tudo, não faz nada, não relaciona com ninguém, não oferece afeto a ninguém, só olhando o espelho lá, parado, olhando. Olha que lindo, que lindo. É a imagem grega para falar para nós do narcisismo. Isso nos cura do narcisismo. O envelhecimento nos cura do narcisismo. Então a gente vai nesse processo de libertação. Porque o estímulo sensorial, o estímulo de posse, né, o tempo todo, né, a gente quer cada vez mais juntar dinheiro e patrimônio para ter segurança na Terra. E não é o caminho. Né? Não é o caminho. A segurança nossa vem da nossa consciência tranquila, do dever cumprido. Porque quantas pessoas aí juntaram, de repente vem um revés, a pessoa fica sem nada.
sem nada. Então a segurança verdadeira é esse trabalho que a gente faz no nosso coração, né? da nossa condição, dentro daquilo que é a proposta para nós na nossa vida. E é interessante, porque já caminhando para a finalização, no Evangelho de Lucas, nós vemos ali essa primeira frase do entrai pela porta estreita, mas depois nós vemos Lucas trazer uma outra informação que também é importante. Porque ele fala assim, quando o pai de família levantar e fechar a porta, muitos que tentaram entrar vão chegar na porta e vão bater, e vão dizer, Senhor, abre-nos, abre-nos. E lá de dentro o Senhor vai falar, não sei quem sois. E os de fora vão dizer, mas nós comemos e bebemos na sua presença. Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis injustiças e iniquidade. Então, no final desse ensinamento, veja o que Mateus está falando, o que Lucas está falando. Está falando que Jesus, no seu ensinamento, ele está nos falando de um momento de aferição, de um momento limite. Você olha, a porta está aberta para a gente passar. A porta agora, para nós, está aberta para que a gente passe. Qual que é a nossa porta? Qual que é o nosso caminho? O nosso caminho hoje é a nossa existência física. No livro Boa Nova, lá, Jesus explicando para Bartolomeu sobre o que é a nossa realidade aqui, Jesus fala para ele, olha, o caminho na Terra, a vida na Terra, é a marcha, é a luta. E a gente está a caminho dos braços do Pai. Precisamos escolher a todo momento fazer o melhor. Escolher cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Esse é o caminho, essa é a porta estreita. Então, a vida na Terra é para nós a oportunidade de escolha, de passar por uma porta ou de passar pela outra. Mas haverá um momento em que a porta vai ser fechada. O que está querendo dizer? Está querendo dizer do fechamento de um ciclo. Para cada um de nós, haverá um momento de fechar o nosso ciclo na Terra. Todos nós vamos desencarnar. Todos nós, no final da nossa desencarnação, nós vamos fazer uma avaliação conosco mesmo das escolhas que a gente fez. Se a gente aproveitou, se a gente não aproveitou. E é interessante porque nós, nesse contexto aqui, que estamos estudando o Evangelho juntos na Casa Espírita, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos comendo e bebendo na presença do Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui. Se a gente lembrar lá do nosso credo católico, quando o padre celebra, e fala, tomai todos o meu sangue, o meu corpo, a gente está ali comendo e bebendo na presença do Senhor. É a ideia de que nós estamos nos alimentando do Evangelho. É a mesma coisa aqui. Então nós estamos aqui aprendendo o Evangelho. Mas veja que a resposta do Senhor é exatamente essa. Depois que quem bateu falou assim, mas nós comemos e bebemos na sua presença. E a resposta, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis injustiças e iniquidade. Por que isso? Porque o Evangelho na nossa vida, ele precisa não ser só para a gente escutar, para a gente estudar, para a gente falar dele, para a gente gostar dele. O Evangelho da nossa vida precisa ser pauta das nossas decisões. Precisa ser pauta do nosso conhecimento, da nossa reflexão conosco mesmo, nos momentos mais importantes. Então, quando a gente estiver passando dificuldade, vamos fazer uma prece em casa, abrir o Evangelho e usar aquilo, testar aquilo na nossa vida e fortalecer a nossa vontade de levar adiante as boas proposições que o Evangelho nos ensina. Por quê? Porque para que a gente não escute aquela resposta, que não vai ser uma resposta dos benfeitores espirituais, de outras pessoas, vai ser conosco mesmo, porque isso aqui é simbólico. A gente vai bater a porta para passar pela porta estreita para chegar aonde? Um momento de mais alegria, de felicidade, de consciência tranquila. Mas não vai conseguir por quê? Porque a gente não aproveitou a oportunidade. Qual oportunidade? Existir na Terra, viver na Terra, iluminado pelo cristianismo à luz da doutrina espírita. Então nós agradecemos a paciência, a caridade de haver nos ouvido, rogando a Jesus que nos fortaleça aí nesse processo de escolha da porta estreita. Viu, gente? Muito obrigado aí pela atenção
e a caridade a ver os ouvidos.